jogando bola, que aprende a brincadeira, fazendo música, jogando bola como todas as crianças que nada sabem, que sabem tudo, que aprende a brincadeira. Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Cartão Verde. Você viu aí na nossa abertura gols dos 3 times que mais pontuaram até agora no Paulistão. O líder São Paulo, o vice-líder paulista e o terceiro colocado, o Corinthians. Todos eles têm 13 pontos, 2 de vantagem sobre o Palmeiras, que é o quarto colocado, que com certeza fez a tarde do último domingo um tanto desconfortável para um dos nossos convidados de hoje. Vocês verão aí no vídeo o jornalista José Roberto Toreiro. Nossa trilha sonora, não por acaso, e não sei se vocês sabem também, foi do flamenguista Pepeu Gomes, que exatamente nesse 7 de fevereiro aqui, acreditem, está virando um sessentão. Cartão Verde que hoje, além do Toreiro, que vocês acabaram de ver aí no vídeo, também tem a honra de receber o meio-campista do líder São Paulo, Maicon, e claro, depois da partida do Magrão e da escapada do Chico Sá, segue aqui ao meu lado, firme, forte e sempre palavroso, vocês verão, o meu amigo Vitor Ernesto, popularmente conhecido como Vitor Birner. Boa noite a todos, valeu Toreiro pela presença. Michael, espero que goste dessa hora que vai passar com a gente aí. Tudo bem, Vitor Birner? Tudo bem, seu Lemos. Já deu uma cornetadinha no Michael? Nossa senhora, olha, são as coisas que você não pode falar aqui no microfone, mas foi uma cornetada pesada, não nele, né? Mas no chefe dele. Pô, então eu escutei a melhor parte da conversa, que eu só vi quando você olhou pra ele e falou assim, pô, esse jogo de vocês foi bom, hein? Não, porque aproveito um boa noite apertando pro Michael. Tem alguém no time de São Paulo com a sua característica no elenco? Estilo de jogo? Tem, assim, mas foi embora. Acho que o Cléber Santana tem essa característica, mas foi embora. Eu acho que sou o Cléber Santana, assim, que eu... Porque justamente por isso, porque eu acho que o fato do Leão ter escalado 3 jogadores com características um pouco diferentes, o Jadson com mais passe, o Lucas, que tem a jogada individual, de ter parado de segurar o Lucas na direita, o Fernandinho na esquerda, até aproximação, possibilidade de tabela, tanto se fala do Barcelona é aproximação, é qualidade de passe, tornou o meio-campo do São Paulo, a parte criativa, muito menos previsível. E o São Paulo fez o melhor jogo dele no Campeonato Paulista com o Maicon. Não, eu vou aproveitar para falar o seguinte, viu, Maicon? Eu queria que você falasse um pouco qual é essa tua característica. Eu vi o Leão enchendo tua bola, não só sua como a do Jadson, falando que você tem um toque de bola realmente refinado. E você, ao se descrever na chegada ao São Paulo, falou que era um jogador que chegava na frente, tinha bom passe. Queria que você falasse para as pessoas aí que não te conhecem direito, que jogador é você? Mesmo porque falar que tem o estilo do Cléber Santana é meio perigoso, porque o pessoal pensa, o cara é preguiço. Ele foi conhecido... Joga quando quer, tal, explica melhor. É que a gente chama ele de Cléber Santana, entendeu? E o seu estilo não parece ser esse. Não, acho que eu venho fazendo o que eu fiz no Figueirense. Claro que tenho muito a crescer ainda com a equipe, mas o grupo é de muita qualidade. A concorrência é grande também, tem muitos jogadores ali para disputar a posição, mas todo mundo se respeita, está todo mundo em busca do mesmo objetivo, que é o São Paulo conquistar títulos. Tem sentido bem, porque para você, a gente falava antes do programa começar, que conversava eu, você e o Toreiro, você falava da tua experiência na Alemanha. São Paulo é uma cidade grande, uma cidade nova para você. Acho que um time, apesar de você já ter passado pelo Fluminense e Botafogo, foi outro momento da tua carreira, também chegar no São Paulo agora, que você falou, realmente é um time que tem um elenco de responsabilidade, você falou agora, é incrível que o São Paulo tenha esse problema com lateral, o Pires que não vai jogar, uma certa ausência de jogadores para compor aquela parte do campo, mas no meio é congestionadão, você vai ter que brigar no mínimo ali com meio que 1 para 1 ali, tem um cara que vai jogar e um cara que vai ficar fora, se eu não estou enganado, mais ou menos nessa, do meio para frente, se tem 12 jogadores, tem 6 vagas ali. A concorrência é grande, todo mundo ali quer jogar, ninguém quer ficar de fora, cabe ao professor Leão escalar o que ele acha que é o melhor para o São Paulo. E quem entrar, com certeza, vai procurar fazer o máximo aí para poder conseguir as vitórias. Até porque nos jogos contra os times médios e pequenos do Campeonato Paulista, aí não é fase de preparação, quando não tem muita pressão, dá para soltar o time muito. Mas vai chegar uma hora que os jogos vão ficar mais difíceis, os adversários melhores, todo mundo mais bem preparado. E aí talvez o Leão, que joga aí nos 4-2-3-1, se considera o Lucas no segundo atacante, 4-4-2, talvez tenha que abrir mão de um jogador criativo ali, para colocar um volante. Ele quer assustar o convidado. Não, é uma coisa que ele deve imaginar isso. Então, eu queria saber se isso
faz com que vocês, por exemplo, tenham mais preocupação com pegada, com marcação, para o time não sentir, na hora difícil, a falta de um jogador de marcação no meio campo, porque vocês três, você, o Jadson e o Lucas, são criativos, e o centroavante é o centroavante. Não, claro. A gente ali que jogou nessa partida, no meio ali não tem muita característica de marcar, mas com a bola, se a gente tiver a posse de bola no jogo, com certeza a gente vai correr menos, vamos chegar mais vezes no ataque, e isso ajuda bastante. E quanto à marcação, pegada, se você tiver aplicado e com vontade como o grupo está, com certeza você vai marcar, vai chegar no ataque, você vai fazer um jogo muito bom. Domingo vai ser um teste já interessante. Se vai. E até para você relaxar, fala um pouco, você que é carioca, fala da sua chegada em São Paulo, como é que foi a visão da cidade, como é que você está se relacionando com essa maluquice toda aqui que a gente vive no dia a dia, Michael? Eu, por enquanto, tô no CT, né? Ainda estou ajeitando... Regime de internato. O apartamento também. Não deixa o Leão acostumar, hein, cara? Tem senão algumas ele vai coisas soltar para pôr em casa. Mas é uma cidade agitada, né? Mas uma cidade também boa, tranquilo. O clube também é muito bom. Lá no São Paulo a gente tem de tudo. Eu acho que a gente tem que levar o que a gente tem para dentro de campo, se empenhar, se dedicar, para a gente conseguir os resultados. E o Leão é o técnico mais linha dura que você já teve? Você que já passou nas mãos do Abel Braga, por exemplo? É bem linha dura, mas também deixa os jogadores à vontade para poder jogar, claro, com responsabilidade. Pô, depois você vai ter que destrinchar pra gente como é que é a linha dura, mas deixa o jogador jogar, né? Resumindo, pega no pé deles em treinamento, fora de campo, dentro do que o Leão imagina ser correto na parte de treinamento, e quando coloca em campo, até porque não é um grande conhecedor de tática, posiciona mais ou menos e eles se acham em campo, jogam o futebol deles sem aquela coisa presa, por exemplo, como faz o Muricy. Que tem jogadores todos muito bem posicionados, a gente sabe que toda a movimentação é sempre igual. Quando ele não corneta um, ele corneta o outro. Você ia ver. Não, às vezes os dois ao mesmo tempo. As pessoas adoram. Essa é a grande contradição. As pessoas assistem o Barcelona, acham o máximo o futebol de deslocamento, marcação sob pressão, passe, e vem aqui e volta no Muricy como melhor técnico do país, que faz um time que marca muito, usa a qualidade de um outro jogador que tem e vive cruzando bolas na área. Deixa eu falar um negócio, aproveitar essa sua veia ranzinza, Vitor Bena. Você falou que quer pegar no pé do Chico Sá. Antes da gente falar da enquete, eu queria falar algumas coisas aqui. Citei a escapada do Chico Sá e queria aqui mencionar algumas pessoas que, por exemplo, a Kátia Stringueto, que escreveu pra gente, mal o Chico Sá tinha saído daqui, reafirmando que ela gosta muito do programa e que apesar de achar o Chico uma grande figura, vai continuar de olho aqui na gente. Coisa que fez também pelo Facebook o Eduardo Green. Eu recebi uma carta escrita à mão, que é sempre uma coisa muito bacana, do Wagner de Paula Bento, morador de São José dos Campos, falando que assiste o Cartão Verde toda semana com a irmã Rosângela e mandou, inclusive, foi que estava mexendo na casa dele, que achou uma revista Manchete lá que trazia uma matéria sobre a Copa de 82 e tudo, e mandou essa foto aqui, tinha uma propaganda do Magrão. Por onde que eu posso mostrar? Pode ser aqui, Moreira? Dá uma olhada na pinta do Magrão fazendo uma propaganda Corona. Olha o homem sentado de branco na mesa com um chapeuzinho de Papai Noel. Muito bacana. Sem noção. E o Wagner de Paula Bento escreveu aqui palavras bacanas realmente, falando que a gente teve com o Magrão aqui nos últimos tempos. E é engraçado que ele é de São José e a gente em conversas com o Magrão, não sei se calhou de você estar em alguma delas depois do programa, ele sempre falava de um gol que ele tinha feito contra o São José, que ele tinha conseguido do bico da grande área fazer uma curva na bola que não tinha goleiro que chegasse. E o Wagner escreveu aqui citando que ele estava nesse jogo e viu esse gol aí. Então, muito bacana, a gente agradece mesmo o Wagner, ele falando que o time está desfalcado, diz ele, mas a bola não pode parar, ele precisa continuar sendo tocada sempre para frente. Não é tudo de bom para vocês, felicidade para nós. Para ele também, né? Agora cornete o Chico Sage aqui. Não. Senão eu embalo na enquete aqui. Não, eu quero saber o que esse preguiçoso faz nesse momento. Ama, eu tenho a impressão. Mas ama quem? Ama quando? Ama onde? Ama muito. Pô, Chico, o Vitor Binay também você já está querendo saber demais. É uma vergonha. Toreno, na nossa enquete aqui, a pergunta hoje é a seguinte, não sei se você acompanhou, mas o Adriano Imperador está hoje na capa do lance, que pergunta para que serve Adriano, mas em compensação o Vitor Marques, que assinou a matéria do assunto no estado de São Paulo, garante que o Adriano vai estar na lista dos 25 jogadores que o Tite deve anunciar no domingo. Você levaria o Adriano para a Libertadores? Eu não. Ou talvez sim, porque ele tem uma função importante, que é manter o ânimo do pessoal, porque você olha para ele e fala, pô, eu tô magro, cara. Eu tô bem, tô magrinho. Então ele tem essa função de levantar o astral do resto do time. Mas para entrar em campo, acho que não, acho que ainda não dá.
Tem que esperar, né? Talvez mais um ano. Não vai ser nessa Libertadores, se depender de você, então A opção, não vai ser. em tese, é Adriano ou Gilcinho, né? Você está falando do jogador de velocidade pelo lado e o jogador de área. Eu acho que é o Gilcinho mesmo, e aí acho que ele vai acabar indo justamente por causa disso, porque, olha o nome, cara, a gente tá falando do Adriano e no final, na briga com o Gilcinho, vai acabar indo o Adriano. Você não acha não, Maicon? O Adriano é um excelente jogador, dispensa comentários. Agora cabe ao Tite, né, saber se o Adriano vai ser importante para o Corinthians para poder levar. Até porque tem que entregar a lista na segunda-feira e depois, quando termina a fase de grupos, 48 horas antes do jogo de oitavas de final, o time pode fazer ainda modificação na lista. Pode tirar um jogador, colocar outro, tem um limite para isso, mas pode fazer essa alteração. Então eu acho que é uma última chance para o Adriano tentar acertar no meu palpite, Vladir. Posso estar totalmente enganado e é uma coisa baseada em lógica. O Adriano será jogador do Flamengo. Tem a cara do não vai conseguir, não vai funcionar no Corinthians, aí vai jogar lá com o Papai Joel, se ajuda na turminha lá, me parece um final meio óbvio até. Tem um contexto engraçado aí, Torelli, você que é um estudioso da humanidade também, não, e a questão da fama, cara, porque você lendo as coisas hoje sobre o Adriano, você chega à conclusão de que o fisioterapeuta do clube, por exemplo, não está convencido de que ele vai conseguir jogar, entendeu? Citaram também hoje uma coisa que talvez não seja para ser levado tão em conta assim, mas é um detalhe que pode ser até interessante. A coisa da gente lá que fez a pesquisa, monitorou a opinião do torcedor corintiano e viu que 35% das pessoas que se manifestaram lá tinham uma certa, não digo rejeição, mas mencionavam alguma coisa negativa. Mas a fama, bicho, é um negócio que no final acaba desequilibrando o jogo muitas vezes. Né? Pesa, né? Serviços prestados, ele fez gols importantes, ganhou uma Copa América. No Flamengo ele foi muito bem, então ele tem currículo, né? E aí joga com isso, né? Ele tem uma sombra benéfica que ajuda, que empurra ele para frente e tal. Mas é que essa sombra não joga, né? Essa aqui é a questão. E o detalhe maior, né, que para o Corinthians tentar resolver essa coisa, tentar acelerar um pouco colocar o Adriano em forma, ele fica concentrado. Acelerar é ótimo. Não, mas não, pelo menos um emagrecimento, vamos falar a verdade, né, cara? Ele fica em regime de concentração, não sei se concentração seria a palavra, mas ele fica no CT até domingo. E não é só emagrecer, né? Ele precisa ter explosão muscular, elasticidade, força, ele precisa de outras coisas para jogar o futebol, porque o Adriano em forma seria hoje de longe o melhor centroavante do país. De longe. Assim, jogando o futebol dele, o futebol do Parma, o futebol da Inter. Mas não joga há muito tempo. Foi na Roma, não fez gols. Voltou para o Corinthians, se machucou. Entrou em campo, fez aquele gol importante, mas circunstancial. Não é um jogador em quem você possa confiar. Agora, o Tite, ano passado, ele ganhou o elenco quando o time perdeu para o Tolima. Não conseguiu ganhar o campeonato estadual e ele prometeu que não ia contratar jogadores, que não ia ter muita mudança. Segurou os jogadores, conseguiu lidar com uma crise séria, que foi a da saída do Chicão, na mudança da zaga, quando o Corinthians se perdeu no campeonato. E ele nunca perdeu a confiança dos jogadores. Então eu acho que a escolha do Adriano ou não para a lista tem a ver com a forma como o grupo de jogadores do Corinthians lida com o Adriano. Eu acho que isso vai ser fundamental. Porque tanto ele quanto o Gilcinho são jogadores que vão como complementos, não são titulares. Ô, Maicon, não se esconde do jogo não, até porque o Corinthians é o seu adversário no final de semana. Queria ouvir de você essa coisa, o Adriano vem passando na história recente aí por essa provação, e me parece, a mim, que nunca joguei bola profissionalmente, que essa coisa, mesmo que ele acelere o processo de treinamento, mesmo que seja mais intenso, se a gente for imaginar que de terça até domingo não se muda muita coisa na carreira de um jogador. Eu também acredito que não. Pode melhorar um pouquinho, mas não o suficiente. E o Vitor estava falando essa questão do Tite, e lembrou bem o negócio do Chicão, porque realmente foi uma pendenga tremenda. E o Corinthians conseguiu passar por cima de tudo isso. Acho que o próprio torcedor corintiano não enxerga o Corinthians hoje como uma equipe assim que enche os olhos da torcida. Mas é um time para impor respeito. E acaba sendo difícil de encarar justamente por esse conjunto, porque tem conjunto. Tem mais conjunto que o Santos, por exemplo, que parece que perdeu todo o conjunto, né? O Corinthians tem uma grande equipe também, jogadores de qualidade. Eu, ano passado, joguei as 2 partidas, ganhei uma e perdi a outra. Lá com o Figueirense fizemos grandes jogos de igual para igual. E por que ganhou do Corinthians na oportunidade? Qual foi o detalhe, você acha? Jogamos como tinha que jogar, né? Ganhamos aqui em São Paulo, de 2-0, né?
jogamos fechado, saindo no contra-ataque e conseguimos fazer os gols que nos deu a vitória, né? Já tem clima de clássico no CT? Porque o Corinthians é hoje o grande rival do São Paulo e vice-versa, a principal rivalidade do estado. O clássico é um campeonato à parte, né? Mas a gente tem um jogo na quinta-feira onde a gente tem que se concentrar para poder fazer uma grande partida, conquistar a vitória e aí sim, depois da partida de quinta, a gente pensar no Corinthians. E quem você prefere enfrentar? Pergunta é alternativa, não é dissertativa. Tem que falar só a letra. A, Adriano. B, Gilcinho. Qual que você preferia enfrentar? Acho que quem jogar vai procurar dar o seu melhor, como a gente também lá no São Paulo. Quem tiver no jogo contra o Corinthians vai com certeza dar o seu máximo para poder fazer um grande jogo e vencer. Acho que independente dos jogadores, a gente tem que entrar ligado com atenção para não ter surpresa. Tem que dizer se o Corinthians vai colocar o time titular. Jogo quarta-feira na eu acho Venezuela. que vai poupar, né? Não sei. Porque aquela coisa destrutiva. Vai jogar na quarta, vai jogar domingo. Mas também não faz sentido agora poupar na partida que tem no meio de semana e depois correr o risco de ter a lesão eu acho 3 dias antes. O problema é a preparação para o jogo contra o Tátira. O Corinthians está num grupo razoavelmente simples. É melhor jogar ou é melhor se poupar? Jogador quer jogar, né? Quer jogar. Mas no dia seguinte, a recuperação que tem que ser feita no avião, viaja, aí não tem tempo de treinar. Mas adaptação lá. Ninguém gosta de ficar de fora, né? Todo mundo quer. Mesmo sabendo que o torneio que vem é mais importante, Maicon, você não acha que tem essa? Eu falo assim por mim, né? Eu quero tá jogando sempre. Que se você às vezes deixa de jogar uma partida e de repente quem entra no teu lugar tá num dia muito bom e aí você já dá uma oportunidade, já dá uma brecha, como a gente fala, né? Então, eu falo por mim, eu quero estar jogando sempre. Bom, o que eu não falei aqui, eu falei da enquete da semana, a questão do Adriano, se você levaria ou não ele para a Libertadores, mas não falei dos prêmios do sorteio. Vocês verão aí uma camisa do Flamengo, camisa novinha do Flamengo, e um exemplar do livro Paixão Corintiana do Vitor Guedes, publicado pela Publisher Brasil, que o Toreiro já deu até uma folheada. Boa obra ou não? Assim, à primeira vista. À primeira vista, a ideia é boa, né? Contar 100 pequenos causos e aí conta a história do Corinthians, tá? A ideia é boa, de saída é boa. E só para te provocar, Vitor Biner, essa camisa que está aí é a que o Wagner Love estava vestindo hoje. Vou pedir para o pessoal lá em cima preparar uma foto do lançamento da camisa do Wagner Love, que ainda tem uma situação... Não entendi por que me provocar. Não, você já vai ver já. Porque é uma brincadeira. A gente está vendo aí de novo, aliás, eu estou vendo no retorno aqui, você em casa não está vendo ainda. Tem como a gente colocar a foto do lançamento da camisa? Aí, Bi. Tá aí, ó, essa camisa... E engraçado, por que eu coloquei isso? Falando para te avisar que as dançarinas não vêm junto com a camisa, tá, Vitor? Não adianta ligar pro programa. Que eu, no caso, se pudesse escolher entre as dançarinas, eu gostaria que viesse a de azul. A gente não vai brigar por isso, Vitor Mira, mas a provocação não era essa, não. Era ver o Wagner Love vestido com a camisa do Flamengo e saber que a situação dele ainda está extremamente complicada, porque ainda tem o negócio do pagamento. O pagamento seria feito hoje. Flamengo, tudo é muito complicado. A primeira parcela, se recebesse um dinheiro que tem a ver de uma ação judicial. Quer dizer, o Flamengo que teve já problemas com jogadores de salários atrasados, com um técnico que ganha muito mais do que merece, sendo por processo de fritura, né? Porque todo mundo já sabia quando ia cair, porque a direção ligou para avisar os jogadores que o técnico cairia, com medo que os jogadores tirassem o pé contra o Potosí. Quer dizer, o Flamengo é uma baderna, né? Então agora, o Wagner Love estreia, é tudo muito complicado no Flamengo, né? Pra mim parece um cunhado simpático. Sabe aquele cara simpático, que chega lá, toma uma cerveja, é bacana, bem-humorado. Só que ele te pede um dinheiro emprestado, ele não devolve e tal, paquera a filha do cara, sabe? Ele dá um nó assim, mas é simpático. É o que se chama a malandragem do cunhado 171. Essa é uma filosofia que só funciona com a simpatia também, né? Tem que ver essa.